Então, a questão do chamado caráter problemático do direito. Então, a gente estava observando que o fundamental é estabelecer qual é a distinção do direito em relação às outras normas. Tentar definir aquilo que expressa a singularidade do direito. Ora, como distinguir o direito da norma religiosa da norma moral e estabelecer o que seja essa singularidade do direito. Ora, então, como definir essa singularidade? Ora, vamos ver, por exemplo, quem é que... era o colega que tinha falado sobre a questão da religião. Você, né? Então, a colega tinha estabelecido aqui a questão da religião. Ora, então, buscar a norma através de um critério específico. Qual o critério específico? A legitimidade da fonte. Direito é aquilo que provém de Deus. Ora, se direito é aquilo que provém de Deus, se é a legitimidade da fonte que vai singularizar a ideia de direito, como definir essa questão? E aí eu fiz a pergunta para ele. Vamos imaginar que ele tenha infringido uma norma religiosa, facilitando as coisas, uma norma estabelecida diretamente por Deus, né? Para não haver discussão quanto à legitimidade, né? Então, dada lá diretamente por Deus para Moisés no Monte Sinai, etc, etc e tal. Então, por exemplo, os 10 mandamentos, e dentre eles aquele de não cobiçarás a mulher do próximo. Vamos facilitar a hipótese aqui e vamos imaginar que o colega seja um réu confesso. Ele confessa que cobiçou a mulher do próximo. Então não há dúvida quanto ao cometimento da infração daquela regra. E como vocês sabem, qualquer um que tenha cometido uma infração a uma regra, né, principalmente se for uma regra importante, ele pode ser preso em flagrante delito. Então vamos lá, posso prendê-lo? A pessoa é réu confesso. Posso prendê-lo? Depende de qual país você está. Não, esse daqui mesmo. Isso, ela não vai me deixar prendê-lo. Que não.
estabelecido a regra, réu confesso. Nós estabelecemos essa legitimidade. A regra é legítima para Deus. Oi? Então, posso prendê-lo? Ela não vai me deixar prendê-lo, né? Ela disse que eu não poderia prendê-lo mesmo em flagrante delito, mesmo confessando. Olha, por quê? Porque foi. Exatamente. Não se pode confiar nem em Deus para estabelecer uma norma de direito. Olha, então, aquilo não é uma norma de direito. Não se trata de uma norma de direito. Olha, então toda essa conversa de Monte Sinai, 10 mandamentos, nada disso trata da ideia de direito. Olha, então não podemos confiar nem em Deus para estabelecer aquilo que seja uma norma de direito. Olha, se nem Deus pode estabelecer uma norma de direito, qual a distinção do direito? Qual o problema? Como responder a essa pergunta, o que é direito? Então é isso que a gente começou lá na aula passada, definir o que seja esse caráter problemático do direito. Olha, tentar estabelecer a distinção do direito. Olha, e a gente viu que, por exemplo, essa não é uma regra jurídica, ou essa não teria as características próprias do direito, por exemplo. Mas quais são, então, essas características próprias do direito? A gente está tentando estabelecer o caráter problemático do direito. Olha, e a gente viu também na outra aula que o direito não é necessariamente uma regra. A gente viu lá no artigo 7º, inciso 4º da Constituição, que você pode ter uma norma jurídica que não lhe dá o bem da vida a que se refere, né? Salário mínimo atenderá a todas as necessidades do trabalhador, de saúde, educação, cultura, lazer e etc. Olha, então a norma jurídica não vai lhe dar aquele bem jurídico que ela atribui. Se você entrar com uma ação exigindo que o salário mínimo que você ganha atenda a todas as necessidades estabelecidas ali no artigo 7º da Constituição, o juiz não dará provimento a essa ação. Entretanto, você também descobriu que lá no artigo 208, parágrafo 2º da mesma Constituição, promulgada no mesmo dia 5 de outubro de 1988, você tem uma norma que estabelece que o ensino público e gratuito de 1ª a 4ª série é um direito público subjetivo.
E aqui, sim, você vai ter êxito em estabelecer, em receber o bem jurídico a que se refere. Olha, então, uma normalidade, o bem jurídico a que se refere, a mesma norma constitucional lhe dá. Qual é a característica, então, dessa norma de direito? Ou como estabelecer aquilo que seja um direito? Ora, é importante ter uma norma que não lhe atribui um bem jurídico a que se refere, porque afinal o Constituinte de 1988 escreveu essa norma. Por que ele não se absteve de escrever essa bobagem? E aí temos uma questão importante no direito. Quem distribui a fantasia? Qual a ciência encarregada de distribuir a fantasia? É importante que a fantasia seja distribuída. É importante numa sociedade se distribuir a fantasia? É importante se distribuir a fantasia. Você até paga por isso, né? Quem vai ao cinema ver Wolverine. Então, é importante que a fantasia seja distribuída e é importante que hajam meios para distribuição da fantasia. E cabe ao direito distribuir a fantasia? O direito é a ciência que deve distribuir a fantasia? A fantasia deve ser distribuída por outra ciência, a ciência política. Ora, então é a ciência política que deve distribuir a fantasia. Cabe à ciência política estabelecer aquilo que ainda não existe e um dia poderá existir. Vejam, por exemplo, esse folheto distribuído pela Agência de Comunicação Internacional dos Estados Unidos da América, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Igual e separada, a que lhe dão direito a respeito da natureza e aos deuses da natureza. Respeito digno às opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados iguais.
foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, vamos lá. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados iguais e foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre estes, a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ora, então, estabelecido aqui na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, o direito à busca da felicidade, exceto no Brasil, que a felicidade é garantida por lei. Os americanos ainda estão buscando a felicidade. Aqui no Brasil nós já garantimos a felicidade por lei. Ora, a busca da felicidade, o direito à vida e à liberdade. Por que escrever isso? Por que não distribuir os bens que existem para serem distribuídos segundo um critério justo? Oi? Não, tudo bem, vamos definir um critério justo, né? Por que misturar a política com a ciência política com o direito? Por que não distribuir simplesmente os bens que existem para serem distribuídos? E alguém vai regular isso. Não, tudo bem, mas regular os bens que existem para serem distribuídos, né? Existe uma forma de distribuição desses bens. Por que eu preciso distribuir a fantasia? Nós estamos falando de bens que ainda não existem, né? A felicidade, a liberdade. Distribuir a fantasia, igual o Wolverine. Porque um sujeito que era um simples camponês lá cuidando das suas coisas, ele iria se dispor a enfrentar o exército mais preparado e mais poderoso da terra. Os casacos vermelhos, os ingleses, o exército de Sua Majestade Imperial. Oi? Exatamente, se eu dissesse que o direito é pura e simplesmente a distribuição dos bens que existem, ninguém se levantaria para defender essas ideias. Ora, então, é preciso, ou foi preciso, num determinado momento histórico, no século XVIII, estabelecer uma mudança nessa questão fundamental, uma mudança no conceito de direito. Misturar o direito com a ciência política, estabelecer um ideal a ser atingido. Ora, então no século XVIII, na Revolução Norte-Americana, na Revolução Francesa, que se estabelece essa ideia. A Declaração dos Direitos do Homem
e do cidadão, a Declaração de Direito dos franceses, a mistura dessa ideia ou dessa noção daquilo que seja o objeto do direito com aquilo que seja o objeto ideal. Ora, então, o direito, a partir desse momento, vai tratar de coisas que não necessariamente dizem respeito ao direito. Entre elas, as coisas que não existem, ou as coisas que ainda não existem. Então, o direito vai tratar dessa distribuição de bens futuros, vai tratar dessa questão. Esses bens podem existir? Podem, né? O artigo 208, parágrafo 2º da Constituição é um exemplo disso. Não havia ainda, naquele momento, 5 de outubro de 1988, a disseminação de todas do ensino público gratuito de 1ª a 4ª série em todo o país. Em 1994, com o governo Fernando Henrique Cardoso, que essa disseminação se torna possível. Ora, se torna possível e a partir daí se torna exigível juridicamente. Ora, então, o direito diz respeito à realidade. O direito diz respeito a essa realidade que está no mundo. Ora, então o direito diz respeito a essa materialidade. Ora, então os gregos vão estabelecer aquilo que seja o âmbito próprio do direito. Ora, direito diz respeito às coisas concretas. O direito diz respeito à ordem do mundo. E o direito diz respeito a essa divisão da ordem do mundo, a essa materialidade do mundo. Ora, é no século XVIII que essa equação se altera por objetivos políticos. Ora, marcando uma mudança fundamental, a diferença entre o direito natural clássico que diz respeito à divisão dos bens, que diz respeito à identidade para os clássicos entre direito e justiça, e o direito moderno, que diz respeito não aos bens propriamente, mas às aspirações, diz respeito a essa ideia, diz respeito a essa noção fundamental. Vocês vão ver que no direito, os professores de direito constitucional vão chamar essas normas que não dão o bem jurídico da vida a que se refere de normas programáticas. Ora, normas programáticas tratam daquilo que ainda não existe. E aí você pergunta para um professor de direito constitucional qual é a eficácia dessa norma.
Aí ele vai dizer para você o seguinte: olha, ela não pode dar aquele bem jurídico a que se refere, mas ela tem uma eficácia paralisante em relação aos comportamentos que são contrários. Ora, então, você não tem o direito de receber aquele bem, mas você tem o direito de evitar que um comportamento contrário àquela norma seja estabelecido. Então, o direito à livre investigação científica, olha, não pode lhe dar o bem jurídico a que se refere, mas se alguém obstaculizar a livre investigação científica, você poderia evitar que aquele comportamento fosse estabelecido. Ora, então, uma norma do presidente dos Estados Unidos da América para estabelecer o Make America Great Again, proibindo determinados tipos de pesquisa. Ora, um juiz poderia estabelecer que não cabe ao presidente dos Estados Unidos fazer esse tipo de limitação. Então, não vai lhe dar o bem jurídico a que se refere, mas vai ter uma eficácia paralisante no comportamento que lhe são contrários. Oi. No direito moderno, você tem uma ampliação da ideia de direito para abranger a divisão de bens que ainda não existem. Ou seja, também você vai distribuir a fantasia através do direito. Experimentem explicar essa coisa óbvia numa mesa de bar. Eu não vou poder obter o bem jurídico a que se refere, mas ele terá uma eficácia paralisante dos comportamentos que lhe são contrários. O que os seus amigos de bar dirão para você? Você é um louco. Você perceberá que as únicas pessoas que acreditam nisso são aquelas que são treinadas em faculdades de direito para acreditar nisso. Fora isso, ninguém mais tem essa mesma percepção. Olha, então a gente vê que o direito moderno tem esse problema. Então, por uma questão de uma análise de luta política, uma análise de estabelecer o direito como um objeto a atingir coisas que ainda não existem, né? Do qual a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América é um grande exemplo, né? Ele garante a busca da felicidade. A gente tem uma ampliação da ideia de direito. Ora, mas é isso que trata o direito? Esse é o objeto do direito, segundo os clássicos, segundo a teoria clássica, segundo o direito natural clássico. Ora, a gente vai ver que para os clássicos, direito diz respeito a uma ideia fundamental, a ideia da divisão de bens. Ora, vocês têm aula de economia política. Qual é o objeto da economia política? Eduardo, né? Qual é o objeto da economia política? Que trata a economia, gente? Trata de dinheiro. Qual é o objeto da economia? Serve para quê? Oi?
Administração de? Olha, que tipo de recursos? Não. Então as fantasias, a economia deve distribuir as fantasias também? Não. A distribuição da A economia visa distribuir as fantasias? Também? Ou não? Os bens eles não estão ligados a essa parte da fantasia. Não, sim, mas eu devo distribuir os bens que existem, ou eu também posso distribuir os bens que não existem? Pode. Especulação. Posso rodar a maquininha até acabar, distribuir papel colorido para as pessoas? Não é o mais indicado. O que acontece com os papel colorido? Não tem valor nenhum, né? Então, se eu distribuir papel colorido com essa característica, você vai ter uma distribuição, você não vai ter um valor real no que se refere àqueles bens. Você vai ter, por exemplo, um processo inflacionário, né? Aquele papel colorido não corresponderá aos bens que efetivamente existem e o mercado ajustará isso através de um mecanismo inflacionário. Ora, então a economia visa estabelecer uma divisão concreta, uma divisão do real. A economia visa compatibilizar as necessidades infinitas com os recursos escassos, estabelecendo aquilo que seja o efetivo, aquilo que seja o concreto, aquilo que seja o real. O produto interno bruto nada mais é que a produção efetiva de riquezas do país. Então, a economia visa atribuir aquelas necessidades infinitas à repartição concreta para as pessoas. Então, a economia visa o real, visa a realidade. E o direito? Também. O direito visa a mesma realidade, só que de um ponto de vista diferente, estabelecer a porção justa dos bens que existem para serem distribuídos. Então essa é a ideia clássica do direito. Ora, essa é a ideia que prevaleceu ao longo da história no direito natural clássico. O direito visa distribuir os bens existentes. O direito não visa distribuir a fantasia. É a partir do século XVIII que essas questões se confundiram no direito. Olha, entenderam isso, gente? Então a gente já sabe o que a gente vai procurar no direito. A gente já sabe aquilo que deve ser um objeto do direito. Olha, eu devo distingui-lo da norma religiosa, eu devo distingui-lo da norma moral. Eu devo estabelecer essa distinção, eu devo estabelecer essa singularidade. Então esse é o nosso objeto e isso é aquilo que a gente vai buscar. Ora, mas como é que eu chego a essa distribuição dos bens? É através das regras?
que aprendemos como um estudante primeiranista e a vizinha estonteante. Aprendemos alguma coisa com ele, né? O quê? Foi. As regras podem ser contornadas. As regras podem ser contornadas. As normas, eu posso, em cumprindo a literalidade da regra, violar o sentido para o qual a regra foi estabelecida. Ora, então estabelecer aquilo que seja uma regra, a conformidade dessa regra com a realidade, ela tem que ser uma conformidade perfeita. Então tem que haver um critério de conformidade perfeita para estabelecer que aquilo é o real consoante uma virtude. Então a identidade do direito com a identidade do justo. Então, o direito é a porção justa das coisas que têm para serem distribuídas. Então, esse é o grande objetivo dos gregos, esse é o grande objetivo dos clássicos. Essa é a ideia de direito para os clássicos. Ora, e o que é o justo? Como eu distribuo os bens com justiça? Oi. Sim, mas o que é devido a cada um? Diferente, uma pessoa vai precisar de uma coisa e outra nada. Depende da visão de cada um. Então, depende da visão de cada um. Ou existe um critério justo para fazer a distribuição dos bens? No livro da República, Sócrates ele diz que ele debate sobre essa questão de justiça e ele diz que justo é fazer mal aos inimigos e bem aos amigos. Ele explica essa parte. Que se discute mais ou menos que a partir do momento que você julga se a pessoa merece ou não receber aquilo, isso é justiça. Então, olha só, se justiça é fazer bem aos amigos e garantir a devida punição aos inimigos, vamos estabelecer uma proximidade em relação a isso. Por exemplo, nomeando como assessor o sujeito mais rico do mundo e estabelecendo que ele é que deve fazer a divisão dos bens que existem para serem distribuídos. Aqueles que forem contra poderão ter a porta do serviço público aberta para ir embora para sempre. Perfeito? Proteger os amigos e antagonizar os inimigos. No mesmo livro, Platão República de Platão. diz que não necessariamente quando você faz isso você está sendo injusto, porque ele parte do pressuposto de que você pode estar se enganando e você ocasionalmente estaria fazendo bem a alguém mal e vice-versa, né? Então você estaria se tornando a pessoa que merecia o mal, porque você se tornando injusto, uma pessoa má. Então não existe essa de dar a cada um que lhe é devido o bem para quem é de bem e o mal para quem é de mal. Eu acredito que seria aplicar a lei independentemente do povo, porque nós não sabemos o objetivo. Sim, mas olha só, aplicar a lei pura e simplesmente pode não ser realizar o bem. O inspetor Javert aplicava a lei, né? Subtraiu coisa alheia ao móvel, Jean Valjean mereceu ser condenado às galés
por furtar um pão. Hoje seria por uma fragilidade da legislação naquela época de não prever diferenciação de pena, no caso, por exemplo. Então, mas eu não sabia, não há como determinar isso com precisão. Você mesmo disse isso. Eu devo cumprir aquilo que está definido na regra. Era o que o inspetor Javé imaginava. Se ele realizou o fato típico, antijurídico e culpado, ele merece a punibilidade. O pão não era dele, a condenação, etc, etc. Como determinar o que seja o justo? Então, essa é a grande questão dos gregos, esse é o grande debate de 2.500 anos. Como estabelecer aquilo que seja a identidade do direito e da justiça? Como definir essa realidade, a perfeição? Vejam que a economia e o direito tratam do mesmo objeto. A economia procura compatibilizar as necessidades infinitas aos bens escassos. O direito busca estabelecer qual é a maneira justa de fazer isso. Ora, então, é a realidade que deve estabelecer, só que no caso do direito há um acréscimo em estabelecer qual seria a forma justa de fazer essa distribuição de bens. Está claro, gente? Isso é importante ainda hoje? Estabelecer qual é o critério justo? Vamos imaginar alguém que faça um trabalho importante, por exemplo, os adoradores de samambaias. Então, pessoas que adoram criar samambaias. Isso é um objetivo relevante? Devo gastar dinheiro público financiando os adoradores de samambaia, subsidiando essa importante atividade? Sim, não? Não. Então posso acabar com o Bolsa Família também, né? Porque se eu não posso dar dinheiro para os adoradores de samambaia, quanto mais para dar dinheiro público para pessoas que não deveriam recebê-lo tanto quanto os adoradores de samambaia. Eu acho que é mais da maioria. É. Que a maioria vai ser beneficiada. Então vamos distribuir o dinheiro ali na rua, né? Aí eu garanto que todo mundo receberá um pedacinho. Não é um modo mais eficiente de se distribuir os bens. Então, esse é o critério. Eu tentei distribuir para os adoradores de samambaia, você me disse que não. Não seria um bom... Oi? Não são a maioria. Tá, mas são um serviço relevante, né? Um serviço público, um serviço relevante, proteger as samambaias. Eu acho que depende mais do que de fato é mais relevante socialmente. É o que a gente estava falando de direito privado e direito público, né? Depende da abrangência do que a gente está estudando. Essa questão da samambaia, por exemplo, não é tão abrangente, tão justificável socialmente quanto a questão do Bolsa Família, que afeta muitas outras áreas além da questão ambiental, da questão...
Então, eu tenho que estabelecer qual seria o regramento adequado. Oi. Acho que está muito bem falando também, mas a questão da Bolsa Família, que apesar das pessoas trabalham com Bolsa Família, eles fazem um serviço mais substancial da sociedade, eles são a base da sociedade, já fazem os empregos mais difíceis, não tem tanta incidência de pessoas, eles fazem esse emprego mais difícil justamente por isso. Mas qual o serviço social? Eles só sobrevivem. Qual é o serviço social disso? Vai gerar economia, por exemplo, não ia gerar, porque eles são a base da sociedade. Sim, mas olha só, eu estou dando dinheiro público, dinheiro da totalidade da sociedade, para que as pessoas atendam às suas necessidades privadas. Vamos imaginar o seguinte: posso gastar os R$600 do Bolsa Família em cachaça? Gastarei os R$600 em cachaça. Tem algum impedimento em relação a isso? Não. Os adoradores de Samambaia também Também podiam gastar 600 reais. podia gastar. Então, gastar com Bolsa Família ou com os adoradores de Samambaias é tudo a mesma coisa, né? É tudo inútil. Mas a finalidade. Né? Porque eu posso gastar em absolutamente qualquer inutilidade. Quem define quem tem direito a receber um auxílio, seja da emergência social? Quem é a palavra? Então, como é que eu vou estabelecer qual o critério adequado? Porque é importante dar para o Bolsa Família se eu, por exemplo, não tenho nenhuma restrição quanto à forma pela qual a pessoa gastará aquele Bolsa Família. Ela pode gastar tudo em cachaça e vai ser um gasto legítimo. Então, para que eu devo dar o dinheiro para essas pessoas se elas vão gastar naquilo que lhes aprouver, né? Vocês lembram que recentemente verificaram que uma boa parte das pessoas estava gastando o Bolsa Família em apostas do Tigrinho. Devo financiar as apostas do Tigrinho? Entenderam a complexidade da questão? Por que é legítimo a ideia do Bolsa Família? Oi? Porque atende as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Não, eu posso gastar em cachaça. Eu acho que o que legitima é a necessidade, verificar se de fato aquela totalidade dos indivíduos depende do auxílio. O que eles vão fazer com o dinheiro a partir do momento que eles recebem é o problema deles. Eles têm que atender certos critérios de vulnerabilidade social que digam que eles merecem, de certa forma, eles precisam daquele dinheiro. Se eles vão se sustentar com aquilo, gastar em cachaça, usar droga, aí é uma questão deles, se eles querem morrer de fome gastando dinheiro de maneira adequada. Qual é o interesse da sociedade em fazer isso na medida em que o cara pode gastar em qualquer coisa? Porque não são todas as pessoas que fazem isso. Por que eu vou dar o dinheiro público para essas pessoas? Oi? Porque, em essência, esse projeto com finalidade da equidade. Sim, mas o que é equidade? Um acesso justo de acordo com a circunstância de cada um. Então, esse projeto ele daria no acesso à justiça às pessoas. Mas por que não dar para mim? Eu também quero gastar em cachaça. Ou para os adoradores de Samambaia. Entenderam a questão? Oi? Nessa situação, não é dever do Estado partir do princípio da confiança de que
se ele não fizer isso, pessoas que não são cachaceiros e não são adoradores de modo samambaia vão morrer de fome. Então, meio que ele não pode se isentar, sumir dessa função de garantir pelo menos o básico de sobrevivência das pessoas que não fazem esse tipo de coisa. Só que não está no controle dele verificar tudo isso, das outras pessoas que não... Sim, mas olha só, ele deixou de fazer isso durante toda a história, né? Essa distribuição de valores é recente. Nunca dá para começar. Então, mas qual o sentido disso? Então, oi. Talvez seja para distribuir a fantasia. Sim, mas por que atender a fantasia dos outros, não a minha, por exemplo? Porque o poder quer a maioria. Ele quer que a maioria esteja satisfeita para se perpetuar o poder. Então é tudo uma questão de dominação, né? Vamos, famílias milionários, fazer um governo para os ricos. Precisam das massas para que essas massas não se revoltem. Enganaremos as massas, para isso que existe a manipulação e as fake news. Entenderam a complexidade do problema? É óbvio que por que dar dinheiro público para essa função? Porque a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, vai utilizar aquele dinheiro para as suas necessidades básicas e fundamentais da sua família. Você sabe que aquele dinheiro será utilizado na grande maioria para atender a esses recursos. E a sociedade como um todo estará melhor. É claro que alguns vão usar em cachaça, é claro que alguns vão jogar no tigrinho, é claro que alguns vão se desviar dessa finalidade pública, mas a grande maioria utilizará para um objetivo legítimo. Ora, então determinar o que seja o justo significa determinar esse critério. Ora, e qual é o quantum desse critério justo? Quanto eu devo distribuir de Bolsa Família? R$190, R$600, 1.200? O suficiente para eu comprar uma Ferrari amarela? Oi. Deveremos consultar os especialistas econômicos adequado qual seja a quantidade necessária para que a família se mantenha com uma alimentação básica, Então, eu tenho uma necessidade premente de uma Ferrari amarela, né? A vermelha não, uma amarela. Então, a sociedade deve atender a essa minha necessidade básica e essencial. Eu acho que deveria fazer um quantitativo, uma pesquisa simples, mas um estudo aprofundado sobre a principal necessidade básica de cada família, com base nos gastos que uma família, não sei, vamos colocar uma de 4 pessoas, ela deveria gastar por mês, e aí você fazer um cálculo de uma quantia que poderia suprir aquela necessidade, sabe? Gastos que seriam essenciais e não gastos que seriam na fantasia, tipo, da eleição. Não, então, mas olha só, as necessidades que uma família precisaria seriam bastante razoáveis. E hoje você só dá R$600. Então, acho que, tipo assim, deveria se levar em consideração também, não a situação do Ferrari, mas que uma família não vai só viver de comer e de ir para o hospital e tal. Acho que deveria se levar em consideração a questão de Exatamente. Então, para levar em conta todas as necessidades daquela família, eu vou imprimir papel colorido. Papel colorido chamado dinheiro. Vou imprimir cada vez mais quantidade
até que atendam todas as necessidades daquela família. Eu acho que é mais a questão de você analisar a justa medida entre o que o Estado pode dar e exatamente o que ele falou, a questão média de utilização de uma família, mas não o suficiente para a pessoa poder se acomodar naquilo e nunca procurar um emprego. Então, existem objetivos sociais, por exemplo, existem objetivos, existem interesses da coletividade. Olha, então isso é uma questão fundamental. Vejam a complexidade dessa questão. A gente está aqui fazendo umas brincadeiras, evidentemente, mas para vocês terem a dimensão da complexidade daquilo que a gente se refere. Porque o interesse é o interesse da sociedade, é o interesse da coletividade. É o quanto eu devo dar para cada função social, de modo que atenda a esse interesse da coletividade naquilo que é possível. Oi? O que eu não entendi? Sim, mas isso pode ser bastante caro. Você falou em comida e moradia. R$ 1.200 para moradia e 600 para comida. Já são 1.800. 3 vezes o Bolsa Família atual. Não, então, olha só. E aí, qual é a definição disso? Qual é a definição do interesse da sociedade e aquilo que a sociedade pode suportar? Entendeu? Porque se eu for atender a todas as necessidades e não houver recursos suficientes, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir papel colorido, né? Dinheiro, isso vai gerar inflação. Então, essa acomodação ao interesse coletivo, tentar estabelecer o justo nessa circunstância, o justo suportado em cada sociedade, isso é complexo. Entendeu? O justo no Brasil, numa sociedade mais pobre, é diferente do justo em Dubai. Em Dubai, com certeza, essa ideia é maior. Entenderam, gente, a discussão? Então, o direito vai tratar disso. O direito vai tratar da distribuição justa dos bens que existem para serem distribuídos em cada sociedade. Pois. Então, posso dizer que a justiça, em grande maioria dos casos, ela se pode fazer pela opinião de um coletivo, não seguindo uma diretriz, uma lei. Sim, claro. A justiça depende em cada sociedade desse consenso social. E nesse caso eu posso dizer então que a jurisprudência, ela, por si só, ela acaba determinando mais os critérios de justiça do que estudo. A gente tem o exemplo da vizinha do Sodema, que a jurisprudência norma dele, pode dizer que a jurisprudência ela acaba sendo mais fator de defesa do que isso. Não entendi essa parte. Não, tipo, a jurisprudência seria considerar a opinião, como no caso, da grande maioria dos tribunais, e aí muitas das vezes você definir o que é justiça pela opinião da grande maioria, não? Não é a opinião da grande maioria. É a opinião, é aquilo que as leis estabelecem, que permitem, e a compreensão justa dessas leis, quer dizer, a compreensão justa daquilo que seja esse equilíbrio. Então vejam que essa definição ou esse equilíbrio, ele é sempre uma definição difícil de ser estabelecida, difícil de chegar a esse consenso. Então estabelecer aquilo que seja o direito e aquilo que seja o justo é algo que vai estar, ou é uma filigrana bastante importante em ser definida. E aí, oi.
que isso está ligado àquilo que a sociedade é capaz de suportar numa determinada circunstância. Quer dizer, como é que você define aquilo que seja justo? Aquilo que seja justo para aquela sociedade. Porque se eu disser que o justo é uma questão arbitrária, eu vou criar mais dinheiro sem a realidade ou sem a criação da riqueza, sem a criação de bens. Entendeu? Eu vou gerar inflação, por exemplo. Então eu vou estar distribuindo algo que não existe para ser distribuído. Eu vou estar distribuindo fantasia, papel colorido, etc, etc. Então isso é ligado à realidade. Veja só, qual é o objeto da economia? Distribuir os recursos escassos para necessidades definidas. A economia tem que ajustar essas duas coisas. As pessoas têm necessidades incomensuráveis. Eu preciso de uma Ferrari amarela. Mas a sociedade deve me dar uma Ferrari amarela? Não. Ou seja, é preciso adequar as necessidades infinitas aos recursos escassos. Eu devo gastar o dinheiro da totalidade da coletividade para atender aos bens privados, a todas as necessidades privadas? Não, eu devo atender as necessidades privadas que interessem àquela coletividade. Talvez o melhor gasto de dinheiro público não seja subsidiando os adoradores de samambaia. Entendeu? Oi. Não, olha só, não é um consenso arbitrário. É aquilo que cada sociedade tem a condição de suportar. Se é a distribuição dos bens que existem, qual é a quantidade geral de bens que existem naquela sociedade? Então eu tenho que distribuir da maneira justa os bens que existem para serem distribuídos. Isso é diferente numa sociedade afluente e numa sociedade pobre. No Burundi, a quantidade de bens que existem é muito menor. Existe uma maneira justa de distribuir aqueles bens, que é diferente da maneira justa de distribuir os bens que uma sociedade afluente como Dubai consegue distribuir. Então, em cada sociedade, enquanto a gente não tiver um governo planetário, a gente está ligado a estados nacionais. Então, o critério justo é distribuir os bens que existem naquela sociedade consoante esse critério. O que não é o ideal para cada um. Quer dizer, o direito não pode confundir a distribuição da fantasia, entendeu? Por isso que a gente tem que discutir. Direito é uma ciência concreta. Direito está ligado ao real. Claro, gente, isso aqui. Entenderam essa discussão? Então, essa discussão é importante, porque aí a gente. Então, os clássicos vão nos ajudar a tentar estabelecer qual é o objeto do direito, como é que essa circunstância se estabelece. Então, essa é a grande discussão do direito, a grande discussão coletiva. Então, o direito não diz respeito a uma regra abstrata, direito diz respeito ao real, direito diz respeito à realidade. Ora, e aí vem a grande questão da sua profissão. Se alguém contou para vocês que direito era uma ciência humanística, sinto muito, enganou vocês, né?
direito não diz respeito a uma ciência humana, ou pelo menos não diretamente. Direito diz respeito à realidade, direito diz respeito à distribuição dos bens que existem. Direito é um subconjunto da matemática. Direito diz respeito a essa realidade. Ora, a profissão do advogado, ou vocês são caçadores de proporções. Vocês têm que estabelecer qual é a proporção justa dos bens que existem para serem distribuídos. Então, a missão de vocês é estabelecer qual é essa proporção justa, fazer cálculos, buscar essa realidade. Está claro, gente? Entenderam isso? Quanto eu devo dar de Bolsa Família? Por que eu devo dar? Qual a proporção adequada? Matemática. Entendeu? Oi. Qual direito que a gente usa? O clássico ou o moderno? A gente está no direito moderno, né? Mas você tem que entender qual é a função do direito. No direito moderno, você distribui a fantasia, entendeu? Salário mínimo atenderá a todas as necessidades da população de saúde, lazer, educação, etc, etc, etc. Mas isso é o real? Isso são os bens que existem para serem distribuídos? No frigir dos ovos, você tem que distribuir os bens que existem nessa sociedade de acordo com aquilo que é essa realidade existente. Qual é o valor do Bolsa Família? É o valor que a sociedade consegue suportar para essa necessidade social, para atender a essa finalidade. Entendeu? Entenderam isso, gente? Isso é fundamental. Então, isso é o que nós vamos discutir aqui nesses próximos 4 meses. Então, atender a essa discussão, estabelecer qual seja o critério adequado. Então, a adequação do critério, por que esse critério é adequado, por que ele não é. Esse critério envolve uma teoria, envolve uma compreensão. A compreensão envolve o consenso. Então, o direito tem toda essa complexidade. Então, você tem que afastar, você tem que ir além das aparências e estabelecer aquilo que é a proporção adequada. E cada vez que o real muda essa percepção. Por exemplo, por que a Praça da Bandeira não inunda mais? Oi? E qual é a obra do piscinão? Não, então, mas o que ele fez exatamente? Ele fez um reservatório ali embaixo da Praça da Bandeira. Então, a Praça da Bandeira é uma baixada, né, ali onde vários rios desaguam, né? A maioria dos rios foi canalizada, né, o Rio dos Macacos e tal coisa, e ali é um pântano. Olha, então durante a época de chuvas, a geografia da cidade cobra o seu preço, e o pântano inundava, né? Então fez uma obra necessária para evitar
que a Praça da Bandeira inundasse. Então, na gestão Eduardo Paes se fez um piscinão ali, então as águas continuam fluindo, só que agora elas vão para o piscinão, ficam armazenadas no piscinão, e depois que ocorrem as chuvas, as comportas são abertas e a água distribui. É por isso que não inunda mais a Praça da Bandeira. Ora, isso muda alguma coisa na percepção das inundações da cidade? De quem é a culpa das inundações da cidade? De Deus e da natureza? Dos inícios que não fizeram as mesmas obras em lugares. Das pessoas que não fizeram as mesmas obras em lugares que continuam inundando. Olha, então se é possível fazer uma obra, se é possível estabelecer isso, então não é um fato de Deus e da natureza, é algo que depende do engenho humano. Olha, se depende do engenho humano e se aquela autoridade pública deixou de fazer, ela pode ser responsabilizada. Olha, então a ausência da obra vai levar a uma modificação do direito, a possibilidade de responsabilização. Então vejam que uma modificação na realidade vai estabelecer aquilo que é uma obrigação social. Então, o direito está na realidade, o direito está no mundo. Aquilo que vai ser exigível socialmente depende da percepção dessa realidade e da possibilidade dessa realidade se transformar. Vejam que isso piora a situação de vocês. Agora vocês têm que compreender não só aquilo que está no código, aquilo que está nas regras, mas como essa regra se adapta na realidade do mundo. Está ficando só mais difícil, né? Fujam para a faculdade de medicina, né? Ainda dá tempo de vocês trocarem de curso. Entenderam isso, gente? Entenderam essa discussão? Então, saber essa proporção, imaginar essa proporção, definir os termos dessa proporção é o objeto do direito. Então, o objeto do direito é adequar a realidade que está nos códigos, nas leis, a essa modificação no mundo. Vocês são caçadores de proporções. Vocês devem buscar essa realidade. Ok, gente, entenderam? Bom,
história do pensamento jurídico grego é de uma riqueza prodigiosa. No clima de liberdade que a vida pública ateniense oferece, as mais diversas tendências podem florescer. Encontramos entre os filósofos gregos partidários e inimigos da democracia, nacionalistas atenienses, partidários da União da Grécia ou até do cosmopolitismo. É na Grécia que descobriremos os germes da teoria do direito natural, mas também poderíamos encontrar os germes do positivismo jurídico, do relativismo, quando não do sociologismo. Olha, então, por que os gregos? Qual a grande questão relativa à Grécia? Por ser o âmbito do debate que engloba todos os indivíduos e, por consequência, a fusão de ideias tende a chegar em um consenso que seria o justo. Sim, mas por que a Grécia? Por que não a Mesopotâmia? Por que não estudar o Código de Hammurabi? Não, as primeiras cidades do Estado foram formadas no Antigo Egito. Foram os primeiros lá? Como assim? Não, olha só, todo mundo estabelecia limites, né? A lei de Italião, no Antigo Testamento, estabelecia limites, por exemplo. Oi? Então, mas por que estudar os gregos e não os outros? Oi? Não, haviam filósofos também da Mesopotâmia, né? Então, mas por que nós começamos nos gregos? Oi? Então, mas por que começar na Grécia? Qual a singularidade dos gregos? Oi? Sim, mas o que significa essa questão filosófica? A discussão de ideias, talvez a parte da a participação de partes. A criação de leis, justiça, essa área. Existiam leis na Mesopotâmia, na Grécia, no Antigo Egito. Akhenaton dizia que as leis vinham do Deus Sol. Por que não estudar isso? Os gregos que separam o direito, talvez, da religião e da moral, com essa visão. Porque os gregos separam, os gregos estabelecem pela primeira vez uma questão fundamental, que é a distinção do direito. O direito diz respeito àquilo que estava no mundo. O direito diz respeito ao real. Então, eles tentam pela primeira vez distinguir o direito da moral e da religião. Então, na antiga Grécia, na Mesopotâmia, nós temos o direito, mas o direito imbricado numa norma religiosa. Ora, se o direito depende da vontade de Deus, e a vontade de Deus, como vocês sabem, ela é insondável e incognoscível, eu já tenho um limite para a compreensão do real. Ora, então é na Grécia que o direito assume a sua singularidade. Então, por isso que nós estudamos o direito a partir da Grécia. Então, é a Grécia que pela primeira vez vai estabelecer essa realidade. Ora, o estudo surge dentro dessa lógica ou há uma fase anterior? Compreender o mundo significa estabelecer algo que é
importante, algo que parte de uma realidade. Olha, que tipo de realidade é essa? Eu parto sempre do estranhamento do mundo. Olha, eu preciso explicar a realidade, e essa realidade do mundo, ela é uma realidade que precisa ser explicada. Então, o mundo precisa ser compreendido nas suas circunstâncias. Ora, e como é que eu vou explicar essa realidade do mundo? Como os diversos povos vão explicar a realidade inicial do mundo? Como o homem de Neandertal explicava o mundo? Oi? Sim, mas qual é o papel da mitologia? Oi? Ele parte da realidade, ele tenta explicar essa realidade a partir de que tipo de explicação? Como é que o mundo se torna inteligível? Uma explicação sobrenatural? Oi? Uma explicação sobrenatural? Mas que tipo de explicação fantasiosa? Oi? Sim, mas o que significa uma narrativa mitológica? Tudo vem de um ser maior. Um ser maior faz acontecer as coisas. O ser humano Mas de que forma? Eram os deuses astronautas? Os deuses vieram em naves espaciais? Ele adequa a Isso é uma narrativa. Ele adequa a observação dele cotidiana ao... Um sujeito chamado Erich von Däniken escreveu um livro genial sobre isso. Eram os deuses astronautas? Vieram do espaço sideral? Na natureza? Não, então, mas como é que eu explico racionalmente o mundo? Como é que eu faço a primeira explicação do mundo? Ele observa, compila e tenta explicar de acordo com a crença dele, que naquele momento provavelmente era em algo superior a ele e incompreensível, no caso a religião. Então, olha só, para eu explicar uma coisa segundo uma determinada compreensão, eu tenho que organizar aquela coisa numa compreensão de ideias. Eu tenho que estabelecer uma narrativa. Uma filosofia? Não, ainda não é uma filosofia, é uma narrativa, encadear aquela realidade numa ideia. As pessoas ou o mundo se origina de uma realidade dos deuses. Tupã vai estabelecer, ou vem lá no primórdio dos tempos, e vai estabelecer isso, e o mundo vai sendo criado dessa e dessa forma. Eu estou estabelecendo uma realidade que eu não entendo numa narrativa que faz algum sentido. Eu tento estabelecer a compreensão
compreensão do mundo a partir de uma narrativa. Seja essa narrativa correta ou não, quer dizer, essa é a explicação mística do mundo, essa é o pensamento místico. Então ele consiste na forma pela qual o povo explica os aspectos essenciais da realidade em que vive, a origem do mundo, o funcionamento da natureza, os processos naturais, as origens desse povo e seus valores básicos. Então eu vou analisar o real, analisar aquelas circunstâncias e tentar estabelecer aquilo numa realidade significativa. Eu vou estabelecer aquilo dentro de uma narrativa que faça sentido. Então, o mundo é esse estranhamento, raios, trovões, animais selvagens e tal. Aquilo vai ser adequado numa compreensão da realidade, de modo que aquilo faça algum sentido, de modo que eu estabeleço os primórdios dessa circunstância. Então, a primeira forma de compreensão do mundo é estabelecida através desse pensamento místico. Ora, elementos do pensamento místico. Um dos elementos centrais do pensamento místico e de sua forma de explicar a realidade é o apelo ao mistério, ao sobrenatural e à magia. As causas dos fenômenos naturais, daquilo que acontece aos homens, tudo é governado por uma realidade exterior ao mundo humano, superior, misteriosa e divina, a qual só os iniciados têm acesso. Ora, então estabelecer que existe uma realidade sobrenatural, uma realidade que está além desse mundo e que dá a esse mundo uma determinada realidade. Então essa é a forma inicial de compreensão da realidade. Uma realidade que eu não entendo, mas a partir do momento que essa realidade está integrada no mito, essa realidade se torna mais compreensível. Então, Tupã vai ou vai atuar no mundo, ele vai disciplinar os raios, os trovões, vai disciplinar as colheitas e vai estabelecer aquilo que é fundamental. Ora, e essa realidade vai permitir que haja um determinado equilíbrio. Então é através da integração nessa mitologia que a realidade vai se expor. Se há um período de colheita ruim, é porque os deuses estão insatisfeitos. Então é necessário aplacar a raiva dos deuses. Ora, vamos então sacrificar uma virgem no alto de uma pirâmide para estabelecer a recompreensão do mundo, estabelecer a situação de equilíbrio que aquele mundo está sofrendo. Ora, isso é uma explicação que dá um entendimento ao mundo, um entendimento que estabelece o mundo como uma realidade compreensível a partir do sobrenatural. Então, aquele mundo não é mais misterioso, aquele mundo está dentro de uma realidade compreensível. Se eu atirar a virgem lá do alto da pirâmide, o mundo voltará a ser equilibrado. Isso é real? Não, mas isso torna o mundo inteligível. Perfeito, gente? Entenderam isso? Então, a primeira tentativa de compreender o mundo é integrado nessa realidade mística. Então,
estabelecer o controle das coisas. Então, isso é o pensamento místico. Ora, eu vou buscar os augúrios dos deuses nas entranhas dos pássaros. Então eu vou buscar aquilo que seja a glória da República Romana, aí no apelo ao sobrenatural, no apelo a essas circunstâncias. Então todas as sociedades, elas partem dessa compreensão do real, dessa compreensão a partir de uma realidade transcendente. Entender o mundo é entender o mundo nessa interseção entre a realidade e a transcendência. Entender o mundo nessa realidade. Então essa é a forma do pensamento místico, essa é a forma da primeira compreensão da realidade perante o estranhamento do mundo. Ora, o mito é uma vivência. O mito confunde-se com a própria visão de mundo dos indivíduos, a sua maneira mesmo de vivenciar a realidade. Nesse sentido, o pensamento mítico pressupõe a adesão, a aceitação dos indivíduos, na medida em que se constituem as formas de sua experiência do real. O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se presta a crítica ou a correção. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, na definição do poeta, na definição de Fernando Pessoa. Ora, então o mito é essa realidade que se explica como uma narrativa, essa realidade a qual as pessoas aderem, essa realidade a qual essas compreensões se estabelecem. Ora, isso é importante. O mito tem uma importância ainda hoje. Ainda há uma compreensão mítica do mundo? O mito tem um papel e uma importância comum. O mito explica a realidade, o mito explica a adesão a essa vivência. Ora, então isso é que torna o mundo compreensível, isso é o que torna o mundo inteligível, né? Então, isso que estabelece o sentido das coisas. Isso é o que se estabelece a adesão a essa realidade. Então, eu vou compreender o mundo a partir dessa realidade. Vou consultar os meus orixás, vou fazer um trabalho de um despacho na encruzilhada. Ora, eu vou estabelecer aquilo que é a compreensão do mundo a partir desse real. Ora, esse real pode ser, ele não precisa ser entendido, ele pode ser vivenciado. Qualquer religião, por exemplo, pode se encadear numa história narrativa do mundo. Entendido, gente, isso aqui? Vocês vejam que as religiões partem dessa realidade mitológica, né? Vocês vão ver gente procurando estabelecer lá a ideia da compreensão do mundo a partir daquilo que está lá na Bíblia, nos livros sagrados, né? O mundo não tem milhões de anos, o mundo tem uma quantidade de anos proporcional ao Antigo Testamento, só alguns milhares de anos.
Então, o mito é uma explicação que dá sentido à inteligibilidade do mundo. Ora, então essa é a primeira grande forma de entender o estranhamento do real. Então, uma realidade que eu não compreendo, uma realidade que se torna inteligível a partir do momento em que eu encaixo ela numa narrativa. Então, essa é a primeira grande compreensão do mundo, é uma realidade mítica. Ok? Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. É importante vocês lerem, né? A gente vai trabalhar aqui. Vocês já entenderam o objeto daquilo que a gente vai tratar aqui nessa disciplina? É importante que agora vocês comecem a compreender isso a partir desse pensamento grego, né? Então, entender as questões dos clássicos, Sócrates, a questão da verdade, a questão dessa compreensão da proporção, porque isso vai ser fundamental, porque esses conceitos eles vão se tornando cada vez mais concretos e cada vez mais ligados ao nosso objeto, que é o direito. Ok.